Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Espero, antes de mais, verdadeiramente que se encontrem bem e cheios de energia para assistir a mais um vídeo deste que é o canal mais interativo de Direito. Bem, no vídeo de hoje vou dar abordagem então a alguns conceitos de Direito das Sucessões, nomeadamente conceito de sucessão, objeto de sucessão por outro lado, sucessivas, legitimários e, por fim, modalidades legais de proteção do sucessível legitimário em vida do de cuios. Sem mais delongas, vamos lá começar. Bem, quanto ao primeiro ponto deste vídeo, que é o conceito de sucessão, a sucessão é de notar que tem como efeito jurídico mortis causa. Isto significa que a sucessão é um efeito jurídico, mais concretamente uma aquisição ou vinculação mortis causa, e quer dizer também, por outro lado, que a morte de alguém é em conjugação com os chamados factos designativos, o facto gerador ou determinante, a causa então ou com causa da aquisição de bens ou então da vinculação de sucessíveis. Assim sendo, de acordo com a noção analítica vinculada e vincadamente estrutural, a sucessão, portanto, mortis causa, dá-se quando a pessoa falecida é substituída por uma ou mais pessoas vivas na titularidade das suas relações jurídico-patrimoniais, com a consequente devolução dos bens que lhe pertenciam através então do chamado processo escalonado ou progressivo, que se concretiza por 4 elementos distintos, que são então a morte, por um lado, do titular das relações jurídicas patrimoniais como pressuposto necessário da substituição operadora, por outro lado, o chamamento, que é então a vocação, por assim dizer, do sucessor, por outro lado, em terceiro lugar, a subsequente devolução dos bens e, em quarto e último lugar, a manutenção da identidade das relações jurídico-patrimoniais compreendidas na herança a despeito da mudança operada nos seus titulares. Dito isto e posto isto, é de referir que a sucessão mortis causa, quando é aberta com a morte do de cuios, principia realmente por um ato de chamamento do sucessor que o artigo 2024 do Código Civil CC, portanto, denotou e destacou para afastar decididamente a ideia de que a sucessão hereditária seja considerada pelo direito como uma simples transmissão ou, se assim quisermos, transferência de bens de uma pessoa, a falecida no caso, para outra, que no caso é o sobrevivente, que lhe sobreviva. Dito isto, portanto, resumindo e concluindo, a sucessão como noção de transmissão resulta numa transferência de direitos e obrigações da esfera jurídica do titular para a de outro direitos e obrigações que mantém na esfera do transmissário a sua identidade jurídica. Quanto a este ponto, entramos, portanto, na questão da transmissibilidade por morte ou inereditibilidade de certas situações jurídicas patrimoniais. Aqui, embora a regra no tocante às relações jurídicas patrimoniais seja a transmissibilidade por morte, conforme o artigo 2024 do CC, a verdade é que existem casos de intransmissibilidade por morte decretada por lei, concomitantemente ou não com a intransmissibilidade em vida, e isto temos como exemplos o previsto nos artigos 1485, 1488 e 1490 do CC. Mas os direitos de natureza patrimonial pública disponíveis podem, neste caso, ainda extinguir-se no momento da morte, voluntariamente e dentro dos limites legais, por efeito de ato ou então contrato. Assim sendo, neste caso, a fonte de intransmissibilidade por morte estaria, na verdade, na vontade dos interessados. Isto quer dizer que a lei, no fundo, declara a intransmissibilidade sem a impor e, por isso, poderão os interessados afastá-la ou ainda restringi-la. Dito isto, passamos então para o segundo ponto deste vídeo, que é então o objeto de sucessão. Aqui, perante esta matéria, o artigo 2025 do Código Civil indica genericamente as relações jurídicas encabeçadas na pessoa falecida, a cuja titularidade ninguém é chamado. Por outro lado, ninguém é chamado a suceder em relações jurídicas que devam extinguir-se por morte do respectivo titular, seja em virtude da natureza da relação, quer do disposto na própria lei. E assim sendo, a lei, ao falar na adjudicação de certos direitos aos parentes ou então
de herdeiros, utiliza por norma a expressão legitimidade para adoção de certas providências ou para prossecução ou transmissão da ação, parecendo, portanto, óbvio que o direito conferido, ainda que moldado sobre o do autor da sucessão, não é o mesmo que existiria na esfera jurídica daquele. Portanto, basta atendermos então em que umas vezes esse direito está condicionado ao sentido do seu exercício pelo de cuios, não podendo os familiares indicados na lei, por exemplo, desistir da instância ou sequer do pedido. Dito isto, passamos então ao terceiro ponto deste vídeo, que é então a noção de sucessão legitimária. Aqui entende-se por sucessão legitimária um limite à liberdade de testar. Portanto, a sucessão legitimária consubstancia-se num limite de liberdade, portanto, de expressão em testar. E representa também, igualmente, uma modalidade de sucessão que obedece a regras próprias, justificativas da sua indiscutível autonomia. E é aqui para além da injuntividade da sucessão legitimária, há tantas outras regras específicas, portanto, específicas nesta modalidade da sucessão, tais como, por exemplo, as respeitantes à determinação dos sucessivos legitimários, à medida, aliás, das legítimas respectivas, portanto, ao modo de calcular a legítima, objetiva e subjetiva, ao princípio da intangibilidade da legítima, qualitativa e quantitativamente, portanto, relevante, assim como ao regime de redução por inoficiosidade. Assim sendo, em suma, a sucessão legitimária decorre da lei que determina a transmissão de uma cota de herança de cuios para certos parentes próximos. Estamos a falar, portanto, de descendentes, ascendentes e cônjuges. Cota essa que é do autor da sucessão e que não pode, naturalmente, dispor. Quanto ao quarto ponto deste vídeo, que é a noção de sucessivas legitimários, aqui temos presente que nos termos do artigo 2157 do Código Civil são sucessivas legitimários o cônjuge, os descendentes e os ascendentes pela ordem e segundo as regras estabelecidas para a sucessão legitimária, conforme preceitua o artigo 2131 e seguintes do Código Civil. Segundo o artigo 2133 do Código Civil, o cônjuge, no caso sobrevivo, é colocado à cabeça de todos os herdeiros, quer em concorrência com os descendentes, quer por maioria de razão em competição com os ascendentes no caso. Dito isto, portanto, no artigo 2157 do Código Civil, encontramos um núcleo dos herdeiros legitimários e dentro desse grupo aparece, portanto, justificadamente colocado no primeiro lugar dos chamados. Em suma, a legítima objetiva ou então global corresponde então à cota indisponível da herança só esta, portanto, expressa a perspectiva, ou seja, a indisponibilidade do autor da sucessão, enquanto aquela tende à sua afetação aos herdeiros legitimários. Em suma, ainda é de acrescentar que a parcela que dentro dessa cota indisponível ou legítima objetiva cabe a cada sucessível legitimário será a legítima subjetiva. Agora, quanto ao último ponto deste vídeo, que são então as modalidades legais de proteção do sucessível legitimário em vida de cuios, importa termos presente o que estatui o artigo 2162 do Código Civil, em que corresponde então a legítima ou cota indisponível da herança é um valor, no fundo, líquido para cujo cálculo se deve ter em linha de conta que, para além dos bens existentes à data da morte e os relictum, o valor, no caso, dos bens doados em vida e os donatum pelo autor da sucessão, incluindo, então, obviamente, as despesas sujeitas à colação nos termos do artigo 2110 do Código Civil.
Dito isto, por outro lado, a legítima objetiva precisamente corresponde a uma porção de bens de que o testador não podia dispor, convindo precisar a natureza dessa indisponibilidade. Assim sendo, nos termos do artigo 2163 e seguintes do Código Civil, está estatuído que o testador não pode impor encargos sobre a legítima nem designar os bens que a devem preencher contra a vontade do herdeiro. E em torno desse preceito, articulando-o com o artigo 2156 do Código Civil também e com os artigos 2164, 2165 e 2168, todos do mesmo diploma, no caso Código Civil. Dito isto, portanto, é de concluir que o Instituto da Inoficiosidade consiste basicamente em o autor da sucessão não poder fazer liberalidade, melhor dizendo, em vida ou por morte que atinjam a legítima. Quer isto dizer que, sendo as doações em vida englobáveis para o cômputo da herança indiretamente da cota indisponível, como prevê o artigo 2162 do Código Civil, é necessário então que se torne a fazer a sua imputação para efeitos da partilha. Sendo assim, se excederem então o valor da cota disponível, haverá inoficiosidade, conforme estatui o artigo 2168 e seguintes do Código Civil, sendo então assim as liberalidades redutíveis na medida do necessário e segundo uma ordem legalmente estabelecida, conforme os artigos 2171 e 2173, todos do mesmo diploma Código Civil, no caso, dentro do prazo de caducidade fixado no artigo 2178 do Código Civil e nos termos indicados do artigo 2174, também do mesmo diploma. E voilà, chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada por estarem desse lado. Já sabem, se ainda não subscreveram o canal, aproveitem por fazerem agora. Ativem, portanto, subscrevam, onde está a dizer subscrever a vermelho, ativem o sininho de seguida e ativem, portanto, todas as notificações de forma a estarem por dentro desta que é a vasta área do mundo jurídico. Espero que gostem e tirem muito proveito. Como digo sempre, cuidem-se e aproveitem-o agora. Vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem bem!